Demorou 30 anos para que os pais de April Tinsley tivessem respostas de quem seria o homicida que sequestrou, assassinou e violentou a sua filha de apenas 8 anos de idade. O corpo de April foi encontrado em uma vala por um corredor que estava por ali na região de Spencerville, e a garota teria sido violentada e depois sufocada até a morte. Junto com ela estava um de seus sapatos, uma sacola de mercado, onde tinha um brinquedo sexual. O caso chocou todo o mundo, inclusive os policiais que ficaram por décadas na caça de quem teria cometido esse terrível crime. Enquanto isso, o assassino debochava de todos e deixava mensagens entre os anos 1990 a 2004. Ele deixava mensagens anônimas ameaçando novas vítimas. Antes de começar a contar sobre esse caso, já sabe que eu tenho que pedir o seu like, porque é muito importante para ajudar a crescer este canal que está ainda no começo. Então, deixa o like aqui para ajudar e se inscreve também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Os vídeos novos saem todos os domingos. E é a primeira vez que eu tô gravando um caso isolado que não seja de um serial killer. Então, se vocês gostarem, quiserem, é só colocar aqui nos comentários que eu faço mais vídeos como esse. Se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer mais também e ativa o sininho de notificações, assim você fica por dentro de quando sair vídeo novo. Vou deixar aqui embaixo também meu Instagram para vocês irem lá me seguir, conhecer um pouco do meu trabalho. E sem mais enrolação, vamos começar o caso de hoje. April Mary Tinsley nasceu no dia 18 de março de 1980 na cidade de Fort Wayne, em Indiana, nos Estados Unidos. Filha de Janet e Michael Tinsley, a April ela fazia parte de um coral de uma igreja e também estava frequentando o segundo ano da escola. Em uma sexta-feira, no dia 1º de abril de 1988, a April saiu de casa para brincar com dois amigos dela e ela foi até a casa deles. Depois, ela teria voltado para a casa dela para pegar um guarda-chuva e nesse meio tempo ela nunca mais foi vista. Isso aconteceu por volta das 3 horas da tarde e não demorou muito para que a mãe dela, a Janet Tinsley, acionasse a polícia e relatasse o desaparecimento da filha. E ela decidiu relatar o desaparecimento depois que ela achou muito estranho a April não aparecer para o jantar. Naquela época, era muito comum as crianças brincarem na rua com os amiguinhos. Depois de relatarem o desaparecimento, uniram cerca de 50 pessoas e mais de 250 policiais em busca da April. Uma testemunha alegou que viu um homem por cerca de 30 anos de idade forçando uma menina a entrar numa caminhonete azul. Até que no dia 4 de abril de 1988, o corpo da April foi encontrado em uma vala que ficava perto de uma estrada rural. Nas suas roupas íntimas havia sêmen do assassino de April, mas era uma quantidade muito pouca para que a polícia pudesse criar um perfil baseado naquele DNA. Naquela época não tinha tanta tecnologia, então não foi possível fazer isso naquele momento. No relatório da necrópsia foi relatado que ela foi violentada e depois sufocada até a morte, e também que ela teria sido morta 2 dias antes do corpo ser encontrado e que ela estava naquele local onde foi encontrado o corpo há cerca de 4 horas mais ou menos. Então, nesse momento, a cidade toda estava muito triste com tudo aquilo, porque eles ainda tinham esperança de que pudessem encontrar ela viva. 2 estações de rádio conseguiram arrecadar um valor para a família, que foi usado no funeral da April e também para fazer um memorial. No dia 5 de abril, então, a April foi enterrada e a investigação, então, apontou um possível suspeito, que era um homem de cerca de 34 anos de idade, que já tinha sido acusado por abuso sexual contra crianças, mas depois de um mês ele foi absolvido das acusações porque de fato não tinha nada que pudesse incriminar e ligar ele ao caso. Nos próximos dias, cerca de 90 pessoas da comunidade, eles se uniram e criaram um grupo voluntário para ajudar a resolver casos de crianças desaparecidas por ali. Naquele momento, todos da região estavam morrendo de medo porque eles sabiam que o assassino estava entre eles, estava solta, e eles não tinham nenhuma pista que pudesse ajudar a encontrar esse assassino. Então, sem mais pistas, o caso acabou esfriando até o dia 21 de maio de 1990, até que a polícia encontrou uma mensagem em um celeiro que dizia: "Eu matei a April Tinsley, de 8 anos", e também havia um deboche dizendo se eles teriam encontrado o outro par de sapato da April.
Naquela mensagem, ele também disse que ele iria matar novamente, então todos estavam em pânico naquele momento. E a mensagem foi escrita com giz lá nesse celeiro. A princípio, a polícia achou que esse caso teria ligação com outro caso de outra garota desaparecida, chamada Sarah, de apenas 7 anos, naquela mesma região de Fort Wayne. Isso no dia 14 de junho de 1990, até que não demorou muito para que os investigadores concluíssem que o caso não tinha nada a ver, não tinha ligação entre um ou outro. A polícia formou uma equipe de homicídios para investigar esses 2 assassinatos da Sarah e da April. E depois disso, a unidade de ciência comportamental do FBI constatou de que, embora os casos fossem semelhantes, não tinham ligação entre um ao outro. Nesse momento, a polícia seguia fielmente todas as pistas que ligavam para eles, faziam denúncias anônimas, eles seguiam todas as pistas fielmente, eles entrevistavam testemunhas, eles entrevistavam de novo, e nada, não tinha nenhuma pista que realmente levasse a algo concreto. E o caso permaneceu assim, sem solução, até 14 anos depois, quando o assassino da April começou a espalhar diversas mensagens e cartas por outras crianças, dizendo que ele iria matar novamente, que elas seriam as próximas vítimas, e a maioria dessas mensagens, elas foram deixadas em bicicletas das garotas. Então teve uma garota chamada Emily Higgs, que ela achou a mensagem dentro de uma sacola na bicicleta dela, e ela levou até a mãe dela. E dentro dessa sacola havia um preservativo usado e também a mensagem ou fotos do suspeito dizendo que ele iria assassinar outra pessoa, que ele iria fazer outra vítima, e até mesmo ameaçava dizer que se aquela mensagem, aquela carta que ele deixasse ali não fosse levada a público, ele iria explodir a casa da vítima e outras coisas. Logo, a polícia constatou que era a mesma letra das cartas, da mensagem que foi deixada no celeiro, correspondia com as cartas das vítimas, era o mesmo DNA encontrado nesses preservativos usados, deixados lá também. Então, nessas mensagens, ele falava que ele era o assassino de April e que ele estava solta e que em breve ele faria outras vítimas. E em 2005, o caso ainda permanecia sem pistas novas. Nesse mesmo ano, a família decidiu dar uma entrevista pedindo novas pistas para as pessoas, para quem soubesse de qualquer coisa, que era para entrar em contato com eles. Porém, o caso foi arquivado e ficou sem solução até 2018. Então, não foi encontrado nada que pudesse facilitar para que fosse encontrado esse assassino. Então, foram aí mais de 20 anos que tinham se passado. E os pais de April continuavam sem saber quem foi o responsável por isso ou o que de fato realmente aconteceu com a sua filha. Até que em 2018, o FBI já tinha avançado com a tecnologia e foram feitos mais testes de DNA. E eles conseguiram, nesse momento, traçar um perfil criminal dessa pessoa, de como seria aproximadamente a pessoa. Então, eles descobriram a idade aproximada desse assassino. E nesses testes de DNA foi possível detectar que era o DNA de 2 irmãos, o John Miller e o irmão dele. Então a polícia foi atrás do John Miller na casa dele e encontrou vários lixos que tinham o mesmo DNA. Então tudo confirmava que realmente era o John Miller o assassino. Então a polícia foi num domingo atrás dele e eles perguntavam para ele o porquê que os policiais estavam ali, se ele sabia, se ele já tinha alguma ideia do porquê eles estavam ali, e ele de cara já respondeu April Tinsley. O John Miller foi levado então sob custódia e não demorou muito para que ele confessasse o crime. Todos naquele momento estavam aterrorizados, eles estavam chocados por saber que era ele e por saber que todos esses anos o assassino estava embaixo do nariz deles, ali na região, e aonde ele estava morando em um trailer, ficava perto do ponto da onde umas crianças iam para a escola. Então ele estava ali frequentemente perto de crianças e até assim seria fácil para ele fazer outras vítimas. Então eles ficaram aterrorizados com tudo, principalmente quem tinha contato, né, era próximo dele. O Miller então começou a contar todos os detalhes do crime e ele contou como abordou a April. Ele disse que ele estava vagando pelas ruas até que ele encontrou ela e ele parou a caminhonete azul dele em um quarteirão depois e esperou até que ela chegasse perto dele. Então, quando ela chegou perto dele, ele mandou ela entrar no carro e foi nesse momento que tudo aconteceu. Ele disse então que o motivo principal dele ter cometido o crime é que ele não queria, ele tinha medo de ser pego, por isso ele assassinou ela.
30 anos depois, no dia 19 de julho de 2018, foi feito o julgamento, finalmente, do John Miller. O juiz do caso condenou, então, ele a 80 anos de cadeia, e ele alegou que seria 50 anos pelo assassinato e 30 anos pelo abuso sexual. Por pouco, então, ele não pegou pena de morte, até porque já estava em uma época mais avançada, então a pena de morte já tinha sido abolida, né? Porque era para ele ter pego. E ele pegou esses 80 anos de cadeia sem chance de apelação. Nos últimos anos, vários casos como esse de April Tinsley foram solucionados depois de muitos anos por causa da tecnologia avançada. E no dia de hoje, o Miller, ele permanece preso e ele vai ficar preso até 2058. Então esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, e é aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Se você gostou e gosta de casos como esse, deixa aqui nos comentários pra mim, dizendo que aí eu posso fazer mais vídeos como esse. E eu quero agradecer você que ficou assistindo até agora o vídeo, é muito importante pra mim, pra ajudar a crescer este canal e até pra mim me sentir mais motivada. Então é isso, até a próxima, tchau!